No interior profundo da zona central da zona de exclusão de Chernobyl, a concentração de radiação é forte o bastante para destruir o DNA de um organismo adulto em apenas algumas horas. Quando 42 câmeras secretas foram ativadas, os cientistas acreditavam que veriam apenas uma Terra sem vida. Mas as imagens transmitidas abalaram toda a comunidade científica. Na tela, não havia uma Terra devastada. Era a imagem de feras gigantes caçando alimento bem sob a sombra do reator nuclear. Alcateias de lobos cinzentos com olhos brilhando na noite, enormes ursos pardos e uma série de criaturas mutantes se moviam bem no centro da Floresta Vermelha, o lugar mais tóxico do planeta. Um alerta urgente foi imediatamente emitido. É absolutamente proibido entrar. A vida ali não foi destruída. Ela está absorvendo radiação para evoluir para uma geração completamente nova de feras selvagens. Mais de 3 décadas depois do pior vazamento nuclear da história, em 1986, Chernobyl ficou associada pelo mundo a um destino de extinção. Quando o material nuclear derretido atravessou o piso de concreto do reator número 4, ele liberou uma nuvem de isótopos radioativos que cobriu uma vasta região. Em apenas uma noite, toda a floresta de pinheiros ao redor da usina ficou cor de ferrugem e morreu completamente. Ela passou a ser chamada de Floresta Vermelha. Todos os dados científicos da época apontavam para uma única conclusão: essa área se tornaria um deserto biológico pelos próximos 20 mil anos, no mínimo. A radiação quebraria as ligações celulares, causaria mutações genéticas catastróficas e apagaria qualquer tentativa de sobrevivência. No entanto, os dados das 42 câmeras espalhadas por uma equipe internacional de pesquisa no fim do ano passado viraram completamente essa crença de cabeça para baixo. No início, as lentes captavam apenas sombras negras passando rapidamente, mas, pouco depois, os rastros se tornaram cada vez mais claros e numerosos. Um javali gigantesco usava o focinho para revirar o solo altamente contaminado em busca de alimento. Raposas se esgueiravam por prédios em ruínas. E o mais assustador, um lince euroasiático, uma fera predadora de alto nível que havia sido declarada totalmente extinta nessa região, caminhava confiante, bem debaixo das placas de perigo, radiação. O aparecimento deles não era acaso. Os dados da reserva da biosfera de Chernobyl confirmaram que as câmeras registraram mais de 15 espécies de grandes mamíferos e dezenas de aves raras. Até mesmo o cavalo selvagem de Przewalski, uma das raças de cavalo mais raras do mundo e à beira da extinção, agora galopa em grandes manadas pelas planícies contaminadas por radiação. Essa anomalia colocou os cientistas em uma situação de extrema perplexidade. Os animais não apenas sobrevivem, eles estão transformando Chernobyl em um reino de predadores. Mas como um corpo biológico consegue suportar a quantidade de isótopos de Césio-137 e Estrôncio-90, que irradiam silenciosamente a cada segundo? Para encontrar a resposta, os pesquisadores foram obrigados a realizar exames diretos, e o que descobriram no sangue dessas criaturas abalou toda a comunidade da genética. Eles descobriram que a radiação não destrói a vida, ela está forçando a vida a se adaptar a uma lei de sobrevivência muito mais brutal. Para entender o mecanismo biológico que está operando ali, precisamos olhar para as provas vivas escondidas sob as poças de água parada de Chernobyl. Em 2022, um estudo decisivo foi publicado. Biólogos evolutivos encontraram a perereca oriental vivendo bem no epicentro da Floresta Vermelha. Normalmente, essa espécie tem uma cor verde viva, mas as rãs encontradas em Chernobyl apresentavam uma cor negra como piche. Isso não era sujeira, nem doença. Era o resultado de uma mutação genética de resposta rápida. Os exames mostraram que o corpo dessas rãs passou a produzir uma quantidade anormalmente alta de melanina. A melanina não apenas escurece a pele. Em nível molecular, ela funciona como um escudo que dissipa a energia da radiação ionizante, impedindo que os radicais livres destruam o DNA. Quanto maior a radiação, mais negras nascem as rãs. Em pouco mais de 30 anos, o equivalente a um instante muito curto na escala da evolução, essa espécie reescreveu o próprio código genético para vestir uma armadura contra a radiação. Mas as rãs ainda não são a coisa mais impressionante. Bem dentro das ruínas centrais do reator número 4, onde a radiação é tão densa que até equipamentos eletrônicos são completamente destruídos, os cientistas encontraram um fungo misterioso chamado Cryptococcus neoformans. De alguma forma, esse fungo não é destruído pela radiação. Pelo contrário, ele consome radiação.
Ele usa a radiação gama, extremamente perigosa, como fonte de energia para crescer, exatamente como as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese. Esse processo é chamado de radiossíntese. Quando a vida consegue transformar uma arma de destruição em alimento, as leis da biologia são oficialmente viradas do avesso. No entanto, se fungos e rãs conseguem se adaptar, o que acontece com as criaturas no topo da cadeia alimentar? A resposta está nas alcateias de lobos que rosnam lá fora. E esse é exatamente o motivo pelo qual as autoridades tiveram de emitir uma ordem de alerta rigorosa. É absolutamente proibido interferir nessa área. Por toda a Europa, o lobo cinzento é uma espécie caçada e com população severamente reduzida. Mas, em Chernobyl, eles não têm rivais. A população de lobos ali é 7 vezes maior que a das reservas naturais vizinhas. Eles dormem em prédios radioativos, bebem água de riachos contaminados e caçam sobre solo tóxico. A doutora Kara Love, uma bióloga evolutiva da Universidade de Princeton, junto com sua equipe, arriscou entrar na zona de exclusão. Eles capturaram alguns lobos, colocaram coleiras de localização por GPS, equipadas com medidores de radiação, e coletaram amostras de sangue deles. Os dados transmitidos revelaram uma realidade impressionante. Esses lobos estão sendo expostos a níveis de radiação de até 11,28 mRem por dia, ou seja, 6 vezes acima do limite máximo de segurança permitido para um ser humano. Com essa quantidade de radiação, qualquer organismo desenvolveria câncer no sangue ou necrose dos órgãos internos. Mas as alcateias, não. A análise das amostras de sangue deles sob microscópio eletrônico revelou o maior segredo da vida em Chernobyl. O sistema imunológico desses lobos mudou completamente. Assim como pacientes que passam por radioterapia contra o câncer, os glóbulos brancos dos lobos de Chernobyl foram forçados a se adaptar a um ambiente extremo. A equipe de pesquisa descobriu que os trechos de genes relacionados à resposta imunológica e ao combate a tumores nesses lobos sofreram mutações em uma direção favorável. Eles desenvolveram uma camada biológica protetora que ajuda o sistema imunológico a reconhecer e destruir ativamente células defeituosas antes que elas tenham a chance de se transformar em tumores cancerígenos. A doutora Kara Love chama isso de evolução em avanço rápido. E isso é real. No lugar considerado símbolo da destruição causada pela tecnologia nuclear, a natureza está forjando uma geração de super-organismos capazes de resistir ao câncer genético. Essas feras já não são lobos comuns, elas são o produto perfeito do teste de sobrevivência mais brutal do planeta. No entanto, para alimentar um ecossistema cheio de feras gigantes e mutantes como esse, elas precisam de uma fonte enorme de energia. E essa energia vem de um lugar que ninguém esperava, do fundo dos rios escuros, onde a rede de sobrevivência trabalha silenciosamente. Na superfície, as árvores cobrem os reatores. Mas debaixo d'água, um gigantesco sistema de bombeamento de nutrientes está alimentando toda a zona de exclusão. Os rios e canais ao redor da usina de Chernobyl já foram locais de descarga de água de resfriamento cheia de isótopos radioativos. Pesquisadores da Sociedade Real de Biologia do Reino Unido e da Universidade da Carolina do Sul lançaram câmeras subaquáticas nesses canais. Apesar da toxicidade, os rios ali estão lotados de peixes gigantescos, incluindo bagres de vários metros de comprimento. Mas os peixes são apenas o primeiro elo. Os dados das câmeras infravermelhas nas margens começaram a registrar cenas de grupos de lontras, visons americanos e raposas frequentemente armando emboscadas na beira da água. Um mecanismo biológico extremamente sofisticado está acontecendo a transferência de nutrientes do ambiente aquático para a terra firme. Todas as noites, lontras e visons mergulham nos rios, capturam peixes contaminados por radiação e os levam para a margem. Eles comem a carne e deixam ossos e restos para trás. Logo depois, aves, insetos e fungos continuam decompondo os cadáveres. Os nutrientes dos peixes, incluindo nitrogênio, fósforo e minerais alterados, penetram diretamente no solo da floresta densa. Um peixe morto alimenta dezenas de organismos terrestres. Os pequenos organismos são desenterrados e comidos por javalis. Os javalis, por sua vez, tornam-se presas de lobos cinzentos e linces. As fezes e os corpos dos lobos retornam ao solo, alimentando o crescimento das florestas avermelhadas.
Apenas ao restabelecer essa cadeia alimentar, a natureza criou sozinha um imenso filtro biológico, fazendo a vida circular em ciclos sem precisar de qualquer intervenção ou resgate externo. Os rios alimentam, a terra abriga e os predadores governam. O colapso ecológico causado pelos humanos ativou, sem querer, uma das maiores reversões ecológicas da história. Aqui, o ser humano é o verdadeiro intruso. Mas esse quadro evolutivo não é um paraíso perfeito. Quando os cientistas apontaram seus equipamentos de análise para o céu e para as copas das árvores, descobriram um preço terrivelmente alto a pagar. Nem todo ser vivo possui a capacidade extraordinária de mutação dos lobos cinzentos ou das rãs negras. Para criaturas pequenas, nos níveis mais baixos da cadeia alimentar, Chernobyl continua sendo um ambiente de eliminação implacável. Estudos de longo prazo realizados pelo ecologista Timothy Musso revelaram o lado sombrio dessa floresta. As populações de aves nas áreas de alta radiação sofrem uma queda severa em número. Muitas espécies de pássaros, como a andorinha de barriga branca, foram encontradas com grandes tumores, bicos deformados e catarata. A radiação cria um estado contínuo de estresse oxidativo dentro de seus corpos. Para sobreviver, essas aves precisam esgotar suas reservas naturais de antioxidantes para reparar o DNA danificado. Como consequência, o tamanho do cérebro delas fica significativamente menor do que o das aves que vivem fora da zona de exclusão. As aranhas dali também sofrem distúrbios neurológicos, produzindo teias cruzadas e caóticas, perdendo completamente sua estrutura geométrica precisa original. Essa diferença expõe uma lei brutal. A reversão ecológica não significa proteger todas as formas de vida. Ela é uma seleção natural em grande escala, feita para filtrar os códigos genéticos mais superiores. Para entender melhor como os animais se movem por essa rede de radiação, em 2021, os pesquisadores implantaram um sistema de drones equipados com tecnologia de varredura LiDAR e espectrômetros gama. Eles mapearam detalhadamente a floresta vermelha pelo ar. Os resultados superaram completamente todos os cálculos. A radiação não se espalha de maneira uniforme. O solo de Chernobyl se distribui em pontos quentes extremamente tóxicos, intercalados com corredores seguros. A radiação de Césio-137 se concentra densamente nas bases de árvores apodrecidas e nas depressões do terreno. Os dados de GPS das coleiras dos predadores revelaram um nível impressionante de inteligência espacial. Alcateias de lobos e ursos pardos evitam deliberadamente esses pontos quentes de radiação tóxica ao se deslocarem. A natureza treinou neles um sistema oculto de radar biológico, ajudando-os a sentir o nível de perigo do ambiente ao redor. Eles sabem exatamente onde podem dormir, onde podem caçar e onde jamais devem pisar. Os dados das 42 câmeras e de centenas de amostras de DNA estão reescrevendo todos os livros de biologia. Os cientistas haviam calculado tudo de forma completamente errada. Nós pensávamos que a radiação era a maior inimiga da natureza. Pensávamos que a natureza era extremamente frágil e precisava da proteção humana. Mas a realidade dentro da zona de exclusão de Chernobyl revela uma verdade cruel e profundamente irônica. A presença humana destrói a natureza de forma ainda pior do que o desastre nuclear mais grave do mundo. Quando fábricas, ruídos, poluição industrial, veículos e caça desapareceram na noite da evacuação, a natureza imediatamente rompeu o lacre. A radiação eliminou parte dos indivíduos, mas a ausência humana deu às espécies inteiras o espaço necessário para se multiplicarem. É por isso que os ecologistas fazem um alerta: deixem essa terra exatamente como está, sem reforma, sem entrada humana. Qualquer intervenção humana em grande escala para limpar Chernobyl agora destruiria completamente o ecossistema superior que está funcionando sozinho dentro dela. Nas profundezas das florestas sombrias de Chernobyl, a guerra pela sobrevivência nunca parou. As substâncias radioativas mais perigosas, como o plutônio-239, ainda permanecerão ali por mais 24.000 anos. Pontos quentes continuam fervendo sob o solo. Mas o ecossistema já deu seu veredito final. Ele evoluirá mais rápido do que a decomposição dos átomos. Chernobyl não é uma lápide da natureza. É o palco de um grande contra-ataque. Ela nos mostra uma visão assustadora, mas também magnífica, de como a Terra será quando os humanos desaparecerem completamente. A natureza não precisa de nós para existir.
Se formos embora, ela se curará sozinha, da maneira mais selvagem, mutante e poderosa. A vida sempre encontra seu caminho, mesmo no lugar mais escuro e tóxico. Das rãs que ficaram negras para bloquear a radiação, ao fungo que absorve energia nuclear, até as alcateias que alteram o próprio DNA para resistir ao câncer, a zona de exclusão de Chernobyl é um gigantesco laboratório evolutivo, onde nenhum ser humano tem permissão para ser dono. O que você pensa sobre esse mecanismo de evolução acelerada? Será que a transformação genética dos lobos pode guardar a chave para curar o câncer humano no futuro? Ou devemos deixar a natureza funcionar à sua própria maneira? Se você ficou chocado com esse contra-ataque espetacular da natureza nesse vídeo, deixe o like para espalhar essa verdade e inscreva-se no canal para continuar conosco, decifrando os mistérios ecológicos mais impactantes do planeta. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Obrigado por assistir e até a próxima investigação.